Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Na série de entrevistas que estamos fazendo aqui sobre a repercussão do retorno das feiras de negócios, dos eventos presenciais. E hoje, recebendo aqui, com muita satisfação, a Evelyn Wanck, diretora de vendas da área industrial da Epson, que esteve lá, aliás, a Epson estava em vários stands lá, né? Eu tive dificuldade de saber qual era o stand da Epson, né? Aí, quando eu comecei a olhar, eu falei assim, não, eu vou no maior deles, deve ser esse maior aqui, porque tinha mais uns 2 outros, ou até mais, que eu vi lá, os logos da Epson espalhados pela FESPA. E estava um movimento enorme, estava difícil de falar com esse pessoal, a própria Evelyn foi muito difícil falar com ela, como assim foi com praticamente todos os diretores e gerentes que estavam lá nos seus stands, muito requisitados pelos visitantes lá, que me pareceu uma visitação bastante técnica, bastante geradora pelo menos geradora de negócio, de leads lá nessa FESPA. Foi muito bom. Mas eu prefiro que a Evelyn nos dê o parecer dela, a visão dela como expositor do que foi esse retorno aos eventos presenciais. Evelyn, bem-vinda novamente aqui ao Papo Net. Estou conseguindo fazer com mais frequência agora, trazer você aqui, né? Está mais fácil, né? Sim, gostei da brincadeira, Paulo. Pode me chamar sempre. Aliás, obrigada pela oportunidade de novo de estar aqui com você nessa conversa super interessante, né? Um tema aí bem polêmico no mercado. Então, sim, é um prazer estar participando. E vou te falar uma coisa antes de responder sua pergunta. Nossa missão parece que foi cumprida. A nossa ideia é confundi-los mesmos de qual stand é o da Epson na feira. Eu fui, a primeira vez que eu fui para o stand da Epson não era da Epson. Aí o cara falou, não, mas esse não é o stand da Epson. Eu falei, nossa, mas esse logotipo aqui? Não, a Epson é lá, é daquele lado, lá, tá mais para lá. Tá bom, eu fui lá na outra. A nossa ideia, a gente tem um portfólio muito extenso atualmente, sim, né? Então, a gente notou isso, com certeza. Nós temos os nossos parceiros de negócio, né, os nossos canais que nos permitem a capilaridade no mercado, né? Então, o cliente que está no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, ele consegue receber a tinta no mesmo dia, o suporte técnico no mesmo dia, justamente porque a gente tem essa rede de parceiros no Brasil todo, prestando suporte e realizando a venda dos nossos produtos. E esses parceiros, eles vão para a feira, né? Então, a gente teve essa ideia aí há alguns anos de colocar uma testeira bem parecida no nosso stand, no dos parceiros também, para que o cliente entenda que ele é atendido da mesma maneira. Se ele estiver no stand da Epson, ele vai ser atendido da mesma forma. Então foi proposital. Então foi proposital. É proposital, né? E aí a gente tem um carinho muito grande por esses parceiros que são os nossos agentes de vendas e a quem realmente replica, né, toda a política da Epson perante o cliente final e que faz todo esse atendimento, esse suporte que é necessário para o mercado. Então, para a gente foi fantástico, mais uma vez, né, conseguir confundi-los, né, falando assim de uma maneira boa, porque todos nós somos Epson, tá? E participar da feira, Paulo, para a gente foi uma surpresa, né? O resultado foi uma surpresa. Eu confesso que todos estavam muito apreensivos. Sim. No pré-feira, né? O que será que vai acontecer nesse mercado? Será que o pessoal vai para a feira? A espera foi angustiante. A espera foi angustiante, realmente. Foi angustiante. O quanto a gente investe, né, num stand, porque tem que ter retorno. Será que o pessoal está no momento de comprar? Como está o mercado? A gente, inclusive, teve várias conversas aí antes da feira com a BIT, né, Serinews, que cuida do mercado de design, com a Luciana, da GF, para ver essa retomada do mercado do ponto de vista, né, de quem está ativamente fazendo pesquisas, né, de produção, texto, de produção na área de comunicação visual, para ver se valia a pena. E a gente estava vendo já essa retomada, né, a gente tem, inclusive, um dado oficial aí do IEM, uma pesquisa que a gente fez com eles, que saiu recentemente o resultado, é que a gente tenha já um cenário de produção muito similar a 2019 no texto. Sim. E isso significa um crescimento, porque a gente teve um lockdown em abril, maio, então a gente teve uma queda muito forte nesse período,
que não foi nem perto do que foi 2020, né? Mas teve uma queda bem expressiva para todos os fabricantes de roupa, impactou a indústria, mas agora a retomada ela é tão forte que ela passa no final do ano a produção de 2019. Então, a produção ano vai se equivaler, né? 2021 comparado a 2019, isso é muito bom. Isso nos deixou muito confiante para ir para a feira, mas ainda assim com receios, né? Com dúvidas do que iria acontecer. Certo. E foi surpreendente, Paulo. Nós estávamos lá, né? Acho que nós vivenciamos isso. Muito público qualificado. O pessoal que visitou a feira foi muito curioso atrás de novas tecnologias, né? De tendências. As conversas foram assim, muito agregadoras para ambos os lados, a gente aprende muito com o mercado também, então estar numa feira não é só para vender, para apresentar tecnologia, é para aprender também, né? A gente aprende muito com o nosso cliente final, a gente se atualiza do que está acontecendo naquele momento, né? Na vida aí das indústrias, de cada empresa. Então, a experiência foi muito rica, né, foi surpreendente. Eu imaginava que o público iria estar um pouco mais pessimista, né, por estarmos vivendo ainda uma pandemia. Eu não ouvi a palavra pandemia na feira, Paulo. É verdade. Eu ouvi muitas coisas boas. As pessoas estavam já quase numa crise de abstinência de encontro presencial, né? O pessoal estava realmente querendo voltar também. Eu fiquei preocupado que o pessoal ainda estivesse com medo dos protocolos, ainda estivesse tentando evitar as feiras, os encontros presenciais. Mas, pelo contrário, eu vi muito entusiasmo, né, nos encontros, né? Muito entusiasmo. O pessoal estava bem entusiasmado em se reencontrar e parece que precisando, né, se reencontrar e voltar a fazer negócios presenciais. Sim, eu tive essa impressão também, Paulo, precisando. E eu acho que teve todo um respeito também com, né, os cuidados de higiene, de distanciamento, né, a forma das pessoas se cumprimentarem também, né, teve esse respeito na feira, todo mundo entendeu, né, que tinha que usar máscara, álcool gel por todos os cantos. No nosso stand mesmo, a gente tinha algumas fitas para preservar essa distância, para preservar um número menor de pessoas dentro do stand, né? A gente posicionou as máquinas voltadas para o corredor, justamente para que todos que passassem por ali tivessem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de ver os equipamentos, e aí uma limitação de pessoas dentro do stand fazendo as negociações, fazendo os fechamentos, né? Então isso foi bacana também, porque protegeu as pessoas, né? A gente teve todo esse cuidado em proteger todo mundo. A minha equipe inteira estava lá, e outras equipes da Epson também de marketing, de outras áreas comerciais. Sim. Estamos todos saudáveis, ninguém, né, contaminado. E eu acho que isso, de forma geral, né, a gente viu na feira aí os nossos parceiros, ninguém teve nenhum sintoma. Já passou uma semana da feira, então eu acredito que a gente está com uma segurança muito grande agora para participar de novos eventos presenciais, porque a gente viu que isso é importante para o público, isso é importante para nós, né? E dá para fazer de uma forma segura, que era a grande dúvida que a gente tinha no passado. E os protocolos funcionaram, né? Exato. E me diga, o perfil desse retorno, foi mais negócios, foi mais prospecção, foi mais reencontro apenas? Como é que foi? Foi mais negócios, Paulo. Eu vou te falar até que é incrível essa informação, mas essa feira foi melhor do que a última vez, porque a gente tinha participado em termos de vendas. Olha. Tinha uma demanda bastante reprimida. Sim. A nossa expectativa era menor, né? Por um ano de pandemia, a gente espera um volume menor, mas foi maior. Eu vi aí pessoas do meu time bem preocupadas em ter estoque para atender tudo isso, sabe? Essa é a minha próxima pergunta. E a cadeia de suprimentos agora, como é que está em relação a essa demanda? Hein? Como é que está? Porque muitos setores estão preocupadíssimos com isso, alguns estão até entrando em espera, com listas de espera enormes. Né? Como é que está esse setor industrial, essa cadeia de suprimentos, especificamente do seu setor industrial? Então, a cadeia de suprimentos, ela
está complexa, né? Assim, se a gente for falar desde a importação do produto, quando a gente vai para esses mercados de grandes formatos, a maioria dos produtos são importados, né? Sim. Maquinário, praticamente 100% importado, e tinta, mais de 90% importado. A gente teve uma elevação de custo de transportes altíssima, Paulo. A Epson optou por absorver isso, não isso repassou foi generalizado, né? Não é específico desse setor. Exato. E uma dificuldade nos embarques, né? Porque além da pandemia, tiveram alguns episódios aí, né, no canal do Panamá, que teve aquele navio encalhado, Sim. que está afetando até hoje. Vão falar assim para mim, mas poxa, isso aconteceu há 3 meses, né? Eu não sei exatamente quantos meses, mas faz alguns meses já. Só que está afetando até hoje, né? Sim. Porque o gargalo que gerou ali está afetando até hoje. As filas que a gente tem, né, nos portos de navios esperando para recolher essa mercadoria, os embarques, né? A gente teve uma situação aí de produto vindo da Europa, que a gente teve que pesquisar 3 aeroportos para que tivessem aviões grandes o suficientes, com espaço suficiente para trazer essa carga que a gente precisava trazer para o Brasil. Então, há bastante dificuldade ainda, Paulo, mas o que eu posso dizer é que a gente está preparado para superá-las, né? Então, olha, mas quando a gente tem dificuldade por conta da demanda, é ótimo, né? É um problema bom. É um bom problema para se resolver. Não pode deixar o mercado parar, né? Porque isso é muito triste, ter demanda e o mercado parado. Exato. Mas hoje a gente tem uma estrutura muito forte, né? E aí eu enfatizo a importância dos nossos parceiros de negócio. Tem muita gente que reclama, eu não compro direto da Epson. Se eu comprasse direto da Epson, será que eu teria um preço melhor? Não, gente, porque a gente acaba abrindo mão de margem para ter um parceiro de negócio na região, atendendo imediatamente o cliente. E também outra coisa muito importante durante essa pandemia, que se tornou mais importante ainda, é o buffer de estoque que a gente gera, né? Então, se a Epson tem numa tinta 90 dias de inventário, o canal tem mais 60. Então, qualquer problema desses de logística que a gente enfrenta hoje, ou mesmo de falta de matéria-prima numa produção, né, tanto de máquina quanto de tinta, a gente consegue abastecer o mercado ainda por muito tempo, porque a gente criou uma cadeia sustentável. Tem uma espécie de estoque regulador, né? Tem um estoque regulador que pode segurar algum tempo. Sim, né? E fora a gente suporte, espera que não seja. técnico, Essa pandemia ela costuma esticar os prazos, né? Que a gente esperava que fosse um lockdown inicial, lá, um confinamento de 15, 30 dias e acabou ficando 18 meses, né? Mas essa pandemia é meio estranha, né? Mas esperamos que não seja necessário consumir todo esse buffer aí, todo esse estoque aí mas eu acho que nos próximos meses, né? Que a coisa se regularize logo. Né? O pior momento já passou, Paulo. Vou falar para você que o pior momento de abastecimento dessa cadeia, ele ocorreu entre mais ou menos finalzinho de agosto até final de novembro do ano passado. Foi no ano passado. Quando teve as empresas fecharam, né? Muitas empresas por 1 mês e meio a 2 meses fechadas, e realmente os estoques na ponta eles reduziram muito. Então, estoque de tecido, de roupa, de fio, falando do mercado têxtil, né? Sim. E no mercado têxtil a gente sofreu isso nesse período. Aí foi quando a gente teve que correr com muita importação aérea para conseguir reabastecer o mercado. O mercado de comunicação visual passou... O que encarece bastante, né, a logística. Né? Encarece bastante a logística. Sim, trocar container por avião é complicado. Sim, mas assim, muito proativamente, no sentido de ajudar e contribuir com o mercado, a gente acabou não repassando esses custos. A Epson assumiu, né, porque entendeu também que esse cliente estava... esse cliente estava precisando desse apoio nesse momento, né, Paulo? Porque, veja, eles ficaram 2 meses com a fábrica fechada, sem ter faturamento. Então, a gente apoiou no que pôde e a gente teve uma retomada muito boa na parte de comunicação visual, porque as empresas começaram a comprar muito para fazer sinalização interna, né? Sim. Os bancos, tudo que estava funcionando precisou de imagem, né? De sinalização para distanciamento. E nós tivemos também a eleição. Então, a retomada de comunicação no ano passado foi surpreendente, foi bem acima do esperado,
Então, por isso que eu falo, a pior fase já passou no sentido de abastecimento, né, de suprimentos. Isso não quer dizer que está resolvido, né? Ainda existem as dificuldades, mas eu acho que a gente está muito mais preparado para não há uma superar previsão essas de dificuldades. piora, pelo menos, né? Não há uma previsão de piora. A previsão agora é que se resolvam os gargalos, né? Não tão a curto prazo, a previsão é a médio prazo de resolver esses gargalos, né? A gente sabe que vai ter mais um ano difícil, mas eu acredito que todos na cadeia, desde o fornecedor até o produtor, até o cliente final, mais preparado, né, para entender esse cenário e minimizar os impactos, né, desse momento, desse cenário que a gente está vivendo. Perfeito. Tá bom, Evelyn, já estamos chegando ao final. Eu gostaria de deixar aí um espaço para você se dirigir aos nossos seguidores e deixar sua mensagem, a mensagem da Epson para os nossos seguidores. E muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, né, mais uma vez, a oportunidade de participar aqui com você. E a mensagem que eu quero deixar para todo o público é que a gente está à disposição, gente, para auxiliá-los, né, nos negócios nesse momento difícil. Em paralelo à feira, que é o nosso tema aqui, a gente recebeu muitos clientes também no nosso centro de soluções em Barueri. Exato. Lá nós temos as máquinas industriais que não vão para a feira. Estou devendo uma visita para mostrar esse centro aqui no Papo Net, viu? Estou devendo essa visita para vocês. Precisamos marcar isso. A gente está com muita novidade, máquina UV com verniz em linha de produção, né? Tanto para comunicação visual quanto para o mercado de label, essas máquinas, né? O centro têxtil que já está montado há bastante tempo. Então, a gente tem todo um protocolo de segurança na Epson, né? Os clientes eles podem ficar tranquilos que a gente segue esse protocolo de número de pessoas reduzido dentro desse centro, né? De distanciamento, de uso, né? Das proteções aí necessárias para que o nosso cliente ele se sinta confortável lá dentro. Então, a gente tem uma equipe aí dedicada a atendê-los, né? Então, nos contactem, contem conosco para dar suporte nesse momento e em outros, né, também, sempre, mas eu digo nesse momento porque eu acho que a atenção, né, do fabricante ela está bastante requisitada pelo cliente final, até para ajudá-lo a entender o que é bom, né, qual investimento faz sentido nesse momento, né, o que encaixa no momento de pandemia. Então, a gente está aqui à disposição para atender todo mundo. Tá bom? E obrigada, Paulo. Maravilha. Bom, pessoal, essa foi Evelyn Vanck, da Epson, aqui falando para o Papo Net sobre o retorno dos eventos presenciais e com uma mensagem muito otimista aí para o mercado, reconhecendo que ainda temos algumas coisas a resolverem a médio prazo. Então, não se entusiasmem demais, não. Ainda tem muita luta, tem muita resiliência para ser testada ainda nesse mercado em geral, não só no nosso mercado, mas em geral. E se vocês curtiram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, ajude-nos a melhorar aí com seus comentários, com as suas sugestões, compartilhem se acharam relevante e importante essa informação nos seus grupos de mensagens, entre os seus contatos, nas suas redes sociais. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. Né? A humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização nada mais é do que a construção desse coletivo. A gente construiu aldeias, cidades, países, impérios sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos importarmos ou sem nos limitarmos a distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para superar as questões de colaboração e colaborar cada vez mais, construindo uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.